Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de contração. Essa aula, ela vai ter tudo a ver com o uso do hiragana e do katakana, com tudo aquilo que a gente já viu até agora, com o tentem, com o maru, com os prolongamentos, mas aí agora acrescentando a contração. O que que é a contração? Simplesmente é quando a gente pega duas letras, são duas letras específicas, nós vamos ver, e a gente junta elas, elas meio que misturam uma com a outra, elas se contraem uma com a outra, formando um som parecido, porém derivado. Vamos ver aqui como é que a gente usa. Primeiramente, vamos ver aqui a contração com o hiragana. O katakana tem algumas coisas extras. O katakana faz tudo que o hiragana faz e mais, aqui em questão da contração. Mas começando pelo hiragana. Vamos fazer a contração com o hiragana da seguinte forma. A gente vai usar as letras, os hiraganais, que vão ter som de i. Então, a gente tem como exemplo ki, shi, chi, ni, ri, mi, iri. E a gente vai contrair junto com essas três letras aqui. Somente essas três letras, tá, gente? Ya, yu e yo, tá? Lembrando que nós estamos falando de hiragana. Então, como é que vai ficar isso? Quando a gente tinha o ki e o ya, a gente vai juntar eles e vai fazer kya. Lembrem de colocar o ya ou yu ou yo, a segunda letra, menor, tá? Ela tem que ficar menor. Isso é um sinal de que ela está contraída. Porque se você não colocar pequeno, você não vai estar falando kya, você vai estar falando kia. Vai ser uma coisa sem contração, que é possível ser usada também. Tem algumas palavras que usa dessa forma mesmo, kia. Mas quando você quer contrair, é kya, kya. E da mesma forma, ki mais yu, a gente vai ter kyu. Ki mais yo, a gente vai ter kyo. E por aí vai. Aí a gente também, ó, aplica o tentem que nós conhecemos, tá? Então, quando a gente tinha ki mais o ya, a gente agora vai ter ya. Quando a gente tinha ki mais o yu, agora a gente tem gyu. Onde a gente tinha ki mais o yo, agora a gente vai ter gyo, né? Ki, ya, ya. Ki, yu, gyu. Ki, yo, gyo, ok? Vai ser assim que vai funcionar a contração juntamente com o tentem. Agora mais um exemplo. A gente tem shi mais o ya, sha. A gente tem shi mais o yu, shu. A gente tem shi mais o yo, sho, ok? Bem simples, né? Depois, a gente fazendo com um tentem, onde a gente tinha shi, agora a gente tem di. Então, di mais ya, já. Di mais yu, ju. Di mais yo, jo, ok? Seguindo, agora a gente tem o ti junto com ya, yu, yo. Ti mais ya, cha. Ti mais yu, chu. Ti mais yo, cho. Bem simples, tá? Não tem mistério. A gente pode botar tentem? Pode botar tentem, mas é muito difícil de encontrar essa combinação, eu devo dizer para vocês. O normal é você ter o tentem no chi, né? Como eu mencionei antes. Então, ti, no caso com tentem é di mais ya, já. Ji mais yu, ju. Ji mais yo, jo. Mas esse aqui, gente, eu acho muito difícil vocês encontrarem. É só uma possibilidade, porque o ti pode levar tem. O ti ficar com o som de di, mas é bem comum mesmo, tá? Só para vocês conhecerem. Depois aqui a gente tem o ni e o ni, mas o ya vai ser nha. O ni mais o yu vai ser nhu. O ni mais o yo vai ser nho. Nho. Então, nha, nhu, nho. Ok? Depois a gente vai ter o ri. Ri mais ya, ya. Ri mais yu, hyu.
ri mais yo, hyo, hyo. Aí a gente pode aplicar, né, o tem aqui no ri. Então agora o ri vai virar bi. Então, bi mais ya, bia. Bi mais yu, biu. Bi mais yo, bio. Ok? E além do tem, a gente também pode botar o maro, né? Então, ri com o maro vai ficar pi. Então, pi mais ya, pia. Pi mais yu, piu. Pi mais yo, pio. Então, pia, piu, pio. Soa meio engraçado? Pode ser, mas tem várias palavras com isso, tá? Depois a gente vai ter o mi. Mi mais ya, mia. Mi mais yu, miu. Mi mais yo, myo. Myo, ok? Depois a gente vai ter o ri. Ri mais ya, rya. Ri mais yu, ryu. Ri mais yo, ryo. Ryo, tá? Agora vamos ver aqui alguns exemplos práticos de palavras com essas contrações. Chá, xin, significa foto. Aqui a gente tem o chi com o ia formando chá. Xaxim, foto. Muita gente fala assim, xaxim não é aquele vaso de planta? Mas em japonês, xaxim significa foto. Foto que você tira, né? Foto. Depois, ocha, ocha. Ocha significa chá, chá. Aí nós temos um chi com o ya, né? Formando chá, o chá, né? Na verdade, formando a palavra chá, chá, ocha, ocha. Agora, gente, eu quero falar um pouco da contração no katakana. O que é a contração no katakana? Como eu falei para vocês, a contração no katakana é uma coisa que vai ser igual à contração no hiragana, só que vai ter mais coisa, tem coisas diferentes. Vamos repassar o que tem no katakana que também tem no hiragana aqui. Da mesma forma, a gente vai usar a contração com as letras de fileiras de i, né? Então, ki, shi, chi, ni, hi, mi, iri. E a gente vai usar ya, yu, yo, da mesma forma. E aí a gente vai fazer aquelas mesmas combinações. Vamos fazer aqui nessa tela mesmo para simplificar. A gente tem ki mais a, kya. A gente tem ki mais u, yu, né? O yu, kyu. A gente tem ki mais yo, kyo. Shi, ya, sha. Shi, yu, shu. Shi, yo, sho. Shi, ya, cha. Shi, yu, chu. Shi, yo, cho. Ni, ya, nya. Ni, yu, nyu. Ni, yo, nyo. Hi, ya, hya. Hi, yu, hyu. Hi, yo, hyo. Mi, ya, mya. Mi, yu, myu. Mi, yo, myo. Ri, ya, rya. Ri, yu, ryu. Ri, yo, ryo. Da mesma forma. E também, da mesma forma, a gente vai ter a aplicação do tentem e do maro, onde a gente aplica. Aqui no ki, a gente pode aplicar o tentem e aí vai virar gi. Então fica gya, gyu, gyo. Aqui no shi, a gente também pode aplicar o tentem e vai ficar ji. Então vai ser ja, ju, jo. A gente no ti também pode aplicar, mas como eu falei, não usa muito, né? Tentem com ti. E com o ri, a gente aplica o tentem, vai ficar bi, então bia, biu, bio. E a gente vai usar também o maro aqui na fileira do ri, né? Somente a fileira do ha, ri, ru, he, ho, que leva a bolinha, né? O maro. Então aí vai ser hya, hyu, hyo, com o maro vai ficar pia, piu, pio, ok? Essa é a contração de katakana que funciona exatamente igual à contração do hiragana. Agora a gente vai ver as coisas que são diferentes de um para o outro.
Nós temos contrações especiais que não funcionam no hiragana. Uma delas é a contração com o fu, que a gente vai pronunciar não encostando o dente aqui no lábio, né? Fu, fu. Então, a gente vai usar para as contrações especiais, para essas contrações especiais, as vogais. Não vai ser ia, iu, iô, mas vai ser a, i, e, o. O u não vai usar porque já tem u aqui, né? Se você usar u, você vai só prolongar, vai ficar só fu, né? Então aí não vai ser uma contração, aí vai ser acaba sendo um prolongamento, né? Então, a gente tem fu mais a gente tem fá, fá. Fu mais i, a gente tem fi. Fu mais e, a gente tem fé. Fu mais o, a gente tem fo. A gente, vai usar essas contrações muito mais para falar as palavras que vão vir de, idiomas estrangeiros, palavras que vêm do inglês, palavras que vêm do alemão, do italiano, às vezes até do português, como vocês vão ter a oportunidade de ver aqui. Por quê? Assim como a gente coloca palavras estrangeiras no nosso idioma e a gente pronuncia do nosso jeitinho, os japoneses também fazem isso. Por exemplo, a gente tem hambúrguer, a palavra hambúrguer, aqui no português. Só que essa palavra ela veio do inglês, né? Só que ninguém em português fala hamburger, né? Ninguém fala hamburger. A gente fala hambúrguer. A gente não fala, quer dizer, algumas pessoas até falam. A gente não fala Facebook normalmente, né? A gente fala Facebook, né? A gente fala Instagram, né? Ainda mais a gente que é carioca fala puxa o S que só, né? Mas a questão é que cada idioma vai pronunciar de um certo modo, da mesma forma que a gente adapta para o português, na hora de falar, eles também adaptam quando eles pegam uma palavra estrangeira para usar. E dessa forma, essas contrações especiais vão ser necessárias para que eles consigam escrever, porque os sons do japonês, são um pouco limitados comparando com os sons de outras línguas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a língua japonesa, a língua japonesa, como eu poderia dizer, mais pura, né, quer dizer, sem a influência de, outros idiomas, ela usa menos sons, menos fonemas, por assim dizer, do que os outros idiomas, como o português e o inglês, né. Então, para isso, a gente vai usar essas contrações especiais. Mas calma que ainda tem mais. Essa aqui é uma das mais interessantes que eu acho. Que é o U que vira um V. A gente tem o katakana de U, que se você coloca tentem no U, você vai simplesmente transformar ele em VU. Ele sozinho fica com som de VU. Então, você pega um U, que virou VU, né? E o A e o E, O para formar vá, vi, vê, vô. Isso aqui sozinho é o vu, né. Então, se você tem V no seu nome, se seu nome é Vanessa, Viviane, Vinícius, Vânia, é assim que você vai escrever o seu nome, tá. Então a gente tem vu mais a, vá, vu mais i, vi, vu mais e, vê, vu mais o, vô. Mas só uma coisa, para a pronúncia ficar um pouquinho mais, digamos assim, ajaponesada, por assim dizer, é interessante você não encostar o dente no lábio também aqui, que nem no "fu", né. Em vez de você falar "vu", fala "vu, vu, vu, vu", fica um pouquinho talvez vocês não estejam conseguindo captar a diferença, mas tentem falar essas letras aqui, vá, vi, vê, vô, sem encostar o dente no lábio. Vá, vi, vê, vô. Vai ficar um som mais suave e um som um pouco mais fácil dos japoneses entenderem, tá? E é assim que você vai escrever o seu nome, entre outras palavras, caso você tenha V no seu nome. Mais uma contração especial que eu quero que vocês vejam, que é essa aqui, que ela é bem específica, que é o T mais o I, tá? O T mais o I. E aí vai fazer ti, ti, T mais I, ti.
ti. Lembra que eu falei que os japoneses não faziam o som de ti, nem de di, normalmente? É assim que eles vão fazer, é com o t e o i. E aí você coloca o i pequeno, né, uma contração, afinal, e aí vai ficar ti, ti. Aí, se você colocar um tentem aí, vai ficar di, se você colocar o tentem. Então é ti e di, né, se você precisar colocar o tentem para fazer o d. Fora isso, você não consegue fazer esse som que eu acho que é um pouco mais comum no sul, né, do Brasil, é você falar, ti e di, né. Aqui no Rio de Janeiro, eu acho que no sudeste, de modo geral, a gente fala ti e di, né, o som fica diferente. Mas essa é a última contração que vocês precisam saber, que é muito importante, tá. Agora vamos ver aqui alguns exemplos para vocês verem na prática. Por exemplo, aqui a palavra sofá. Sofá é sofá, olha só que interessante, né. Você tem o "fu" com a contração do A e um prolongamento de A. Então, sofá, sofá, sofá. E o prolongamento, nós temos a palavra party, party, olha só, pá com prolongamento, ti e pequeno contração, party, party, que significa festa. Aqui a gente tem o maru, prolongamento de pá, né, do pá. Nós temos aqui a contração com prolongamento, ti, party, festa. E aqui nós temos a palavra candy, candy, que significa doce. Esse doce, por exemplo, bolo não é candy, né? Candy é tipo um doce industrializado, bala, pirulito. Imagina uma coisa que você ganha no Halloween, né? Chocolate também pode ser candy. Vem num pacotinho, uma parada que vem num pacotinho, candy, né? Então aqui nós temos uma contração de ki com ya, kya, uma contração de t e i, formando o ti, só que com tentem, então formando di. Candy, prolongamento no final, para formar a palavra candy, doce. É isso aí, gente. É isso que eu tinha que passar para vocês. Agora nós fechamos todos os detalhes que vocês precisam saber para usar o hiragana e o katakana corretamente. Agora, o nosso próximo passo é finalmente entrar no vocabulário e aprender a usar a língua japonesa. A partir daqui, eu peço que vocês tenham paciência quando vocês assistirem às aulas, porque eu não vou mais colocar romanização. O que é a romanização? São as letras, as nossas letras para vocês usarem como cola, né. Por que eu não vou mais colocar romanização? Porque vocês precisam se forçar a memorizar as letras do hiragana e do katakana. E vocês só vão conseguir fazer isso tentando, se esforçando, lendo e escrevendo. Por isso, a partir da próxima aula, não tem mais romanização. Eu recomendo que para a próxima aula vocês estejam com uma tabelinha de hiragana e katakana. Eu estou disponibilizando para vocês. Eu vou até colocar aqui também essa tabelinha para vocês baixarem, caso vocês não tenham baixado ainda a tabelinha de hiragana e katakana. Eu recomendo que vocês tenham essa tabela, essas duas tabelas impressas, para que vocês possam consultar a hora que vocês quiserem. Recomendo que vocês façam, de repente pode até plastificar para ela ficar bonita para consulta, mas, eu recomendo que vocês tenham à mão para que vocês possam assistir a próxima aula com calma. Olha, pausa a aula, eu já estou passando essas instruções para que vocês saibam o que fazer na próxima aula, ok? Com calma, olhando na tabela, porque é assim que vocês vão aprender a usar. É usando e consultando a tabela, ok? É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vejo vocês na nossa próxima aula, que vai focar bastante em vocabulário. Até a próxima. Tchau, tchau!